Ele já foi chamado de menestrel dos desatinos. Escreve, canta, compõe. Ele é Túlio Borges, brasiliense com sotaque raro. Ele cria uma teia de palavras sobre um rio de sons e arranjos de pura delicadeza. Nesse caminho líquido por onde a sua música penetra, sua arte de compor, sólida como as pedras, sempre se esvai no eterno vapor da poesia. Das rachaduras do chão nordestino que inspiraram diversas canções, ele agora se arrisca numa nova paisagem sonora com seu álbum O Maior Beliscão do Alicate. E são as canções beliscadas desse álbum que vamos ouvir hoje, aqui no Talentos Brasil. Túlio Borges vem acompanhado de João Mansur na guitarra, Jadão no baixo, Ismael na percussão e Célio Maciel na bateria. Vem com a gente conhecer o maior beliscão do Alicate com Túlio Borges. Como um cavalo bravio, como
Túlio, obrigado por estar aqui no Talentos Brasil. É uma honra para a gente poder gravar em primeira mão as canções do seu álbum, O Maior Beliscão do Alicate. Aliás, um nome muito curioso, né? De onde é que vem esse termo, essa expressão, esse título? O Maior Beliscão do Alicate é um verso do poeta, de um poema do poeta Gessie Quirino. Ele fez um desafio mal criado, se eu me recordo bem, é um desafio mal criado que no Nordeste é aquele desafio que você fica falando que o outro é ruim e que ele é bom demais. E ele fala que ele é tudo de melhor, entre eles ele é o maior beliscão do Alicate. E aquilo me marcou bastante e eu acho que esse trabalho, esse som, ele quer ser realmente uma coisa um pouquinho diferente. Começa sendo um diferente para mim e eu quero que seja, que desemboque numa coisa diferente para quem ouça, para que realmente ele ouça e fique beliscado. Pois é, você vem de uma outra textura, digamos assim, sonora, né? Ou seja, você já gravou várias músicas com base nas sonoridades, digamos assim, nordestinas, né? E de repente você traz para esse novo trabalho uma outra paisagem musical. Como é que se deu essa transição e por que ela aconteceu agora nesse momento? Em 2010 eu lancei o meu primeiro disco, que se chama Eu Venho Vagando no Ar. E ele é bastante eclético. Ele começa com pontos do candomblé e depois vem um baião, tem fado, tem jazz, tem ijexá, tem samba, tem bossa nova, tem balada, tem tudo, sabe? Que reflete bastante da minha educação musical e da minha escuta na infância e na adolescência. Então ele foi mais como se fosse uma satisfação que eu dei para os meus pares. Dizem que o primeiro disco é isso, você dá uma satisfação para os pares e para os mestres. Eles são da onde os teus pares? Basicamente da Escola de Música de Brasília e os músicos de Brasília com quem eu gravei. Eu sou de Brasília, meu pai é de Pernambuco, de onde veio um pouco do sotaque nordestino na minha música e na minha formação. Minha mãe é de Minas. Então, em 2010 eu lancei o primeiro disco e ele foi assim, um sucesso na crítica especializada, né? Não um grande sucesso, mas entre a crítica especializada ele foi bastante bem recebido e que me deixou bastante feliz e achava que era auspicioso gravar mais. E fez bastante sentido que os meus próximos discos tivesse esse sotaque nordestino. Meu pai saiu muito cedo de Pernambuco. Com 15 anos ele veio para Brasília e tem uma relação que talvez não seja tão resolvida com essa saída de lá. Então ele nunca falou. E ele vem de uma cidade chamada São José do Egito, que é a capital da poesia popular nordestina. Uma cidade muito importante no Nordeste, no que toca ao repente e à poesia. Todos os grandes repentistas, vates mesmo, saíram dali. E eu vinha a uma época que eu tinha muitas parcerias com os poetas nordestinos. Então, fez bastante sentido eu traçar um rumo de volta para a cidade do meu pai, da qual ele pouco falava. Passou-se 20 anos, ele passou 20 anos sem ir naquela cidade e eu o levei para lá e lá consubstanciou a vontade de gravar um disco. Então, esses 3 primeiros discos, eles passeiam bastante sobre um universo conhecido da música popular brasileira, principalmente da década de 70 e 80, que é muito maravilhoso. E eu recebi uma crítica bastante desafiadora nesse último disco, que falava que Túlio Borges falava super bem do disco, mas terminava assim: Túlio Borges faz um excelente feijão com arroz dos tradicionais ritmos nordestinos. Aquilo ali me colocou numa posição de eu amo os tradicionais ritmos nordestinos, eu amo o feijão com arroz, mas eu quero fazer uma coisa diferente. Não que eu vá deixar de fazer esse tipo de música, mas eu quero fazer uma coisa diferente, uma coisa que instigue. E aí eu chamei um guitarrista muito talentoso de Brasília e bastante jovem, que eu achei que era a pessoa certa para me provocar e para me colocar fora da minha zona de conforto.
Então, o maior beliscão do alicate é essa tentativa de não me desvencilhar desse meu passado atrelado a esse universo da música popular brasileira, mas me descolar dele para ter um projeto paralelo onde eu pudesse experimentar e pudesse proporcionar que os músicos experimentassem coisas bastante diferentes. Vamos ouvir então Canção da Madrugada, de Túlio Borges e Climério Ferreira. Vazio, singra toda madrugada. Na praça vira um assovio, mas meu peito não ouve nada. Que eu não ouvi, uns amores do passado nas canções que eu não ouvi. Surge a voz aveludada entoando essa canção, eterniza a madrugada do meu mortal coração. Que eu não vivi, uns amores do passado nas canções que eu não ouvi, uns amores do passado nas canções que eu não ouvi. Do passado nas canções que eu não ouvi, uns amores do passado nas canções que eu não ouvi.
Túlio, a próxima música que a gente vai ouvir se chama Pequeno Cidadão do Mundo. E a letra fala: somos insetos que acordamos com o sol e saímos para trabalhar. Nascemos com a função de semear. Isso reflete um pouco a sua natureza produtiva e diria até compulsiva para compor. Eu tenho para mim que um conceito de vida, assim, de valoração às coisas, que eu acho que a coisa boa, ela necessariamente se associa a outras coisas boas. Por exemplo, se você aparece alguma coisa na sua vida e você considera boa, se ela não está gerando frutos bons, você pode reconsiderar que talvez ela não seja tão boa assim. E eu quero viver com essa intenção presente de que eu também seja uma coisa boa para as outras pessoas e que eu possa agregar outras coisas. Não quer dizer que eu o faça sempre, mas eu acho que é o desejo. Então, quando a música fala: tenho asas, pois mereço, são para poder trabalhar, pois viemos para esse mundo com a função de semear. Você já tinha feito a pergunta sobre o tempo, né? A gente é tão pequeno que se a gente não vem para plantar, para fazer coisa boa, para estar agregando bem, para estar falando bem das outras pessoas, em vez de estar acolhendo coisas ruins. E eu acho que é um estado de espírito da gente. O bom é tão bom, para que pairar, assim, sabe? Varejar com uma varejeira numa coisa que a gente não quer. É isso mesmo. Então vamos lá, vamos ouvir Pequeno Cidadão do Mundo. Pois mereço, são para poder trabalhar. Pois viemos para esse mundo com a função de semear. São assim as borboletas e os insetos a voar. Acordamos com o sol, saímos a trabalhar. As asas ajudam a chegarmos em todo lugar. As asas ajudam a chegarmos em todo lugar. Pois mereço, são para poder trabalhar. Pois viemos para esse mundo com a função de semear. São assim as borboletas e os insetos a voar. Acordamos com o sol,
saímos a trabalhar. As asas ajudam a chegarmos em todo lugar. As asas ajudam a chegarmos em todo lugar. Chegarmos em todo lugar. As asas ajudam a chegarmos em todo lugar. Túlio, você compôs com José Chagas a música Autorretrato. Eu vou aproveitar o título da música para te perguntar como é que você se define como criador, como artista, como homem, como você pintaria em palavras o seu autorretrato? A gente como pessoa, eu como pessoa, sou bastante parecido como músico. Na música, a gente deixa algumas coisas para os críticos, né? Por isso que a gente precisa tanto dos críticos, que eles vejam, se debruçam, realmente para que eles possam ir a fundo e dar um feedback com tudo que eles têm sobre a nossa obra, para a gente, com tudo que nós temos, conversar com aquilo lá e para a gente ir para outro lugar. A vida é tão corrida que eu não costumo parar tanto assim para pensar, sabe? Então, eu estou falando para você como se eu estivesse falando para mim, assim, e tentando me investigar. Eu tenho muita necessidade de compor e de produzir. E eu acho que a arte e a música ocupam um lugar em mim que, se tudo mais está dando errado, se eu estou fazendo uma coisa em que eu acredito, tudo mais que está dando errado fica um pouco menos errado e eu fico um pouco mais seguro para acordar no outro dia de manhã. Por isso que muitas noites, antes de dormir, eu tenho dificuldade de dormir se eu não me sinto produtivo. Porque essa produção artística, ela... energeticamente é um alimento para você. A gente falou tanto sobre o tempo. Ele é o meu alimento no tempo. É como se isso mentalmente me garantisse que eu fosse viver um pouco mais. Porque eu quero produzir como se fosse ficar para sempre. Então eu tenho a preocupação, não vou dizer que eu consigo, mas de que quando eu produzo algo, eu queria que daqui 100 anos ele fosse ouvido e quem o recebesse visse ali verdade e tivesse brechas para entrar e se colocar lá dentro e conversar com aquilo. Nada hermético e bastante artístico no sentido de que existem espaços ali dentro daquela obra onde o outro deve entrar. Tanto na poesia, quanto na
nas melodias quanto na harmonia, de forma que você ouve uma vez, você nota alguma coisa, você ouve outra vez, você nota outra, na 20ª vez eu espero que tenha coisas que você possa ouvir e que possa te acrescentar. Música e letra, como é que esses caminhos aparentemente paralelos se encontram no meio da noite ou antes de você dormir, nesse seu processo de composição? Eu compus bastante letra e melodia, mas ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo. E eu digo que eu compus isso porque foi uma fase muito importante da minha vida, que nos primeiros 10 anos de composição foram basicamente assim. E ela surgia de uma necessidade, como eu não estava tão inserido no contexto artístico, de que se eu não tenho parceiros, eu preciso fazer isso só. E eu sou muito meticuloso e muito perfeccionista e um tarado para que a coisa saia como eu imagino. Então, é uma questão de burilar. E eu, nesse fazer poético, eu tenho todo o tempo do mundo. E porque o importante é como o Arthur Bispo do Rosário, um doido que fazia uma arte para quando encontrasse Deus. Que coisa mais verdadeira? Um cara que tem uma doidice qualquer, que vai fazer uma arte para quando encontrar com Deus. Nesse caso, eu sou ateu. O meu Deus é o tempo. Então, eu trabalhava bastante com isso. Eu falo isso no passado porque eu estou desacostumado, sabe? Mesmo. Porque eu estou rodeado de tão grandes poetas. José Chagas foi o que você mencionou. Talvez o maior versejador que o Brasil já teve. Ele é incrível desse jeito. Foi incrível, porque ele faleceu em 2016, se eu não me engano. Vamos ouvir essa parceria, Vamos então? Ouvir. Com vocês, Autorretrato, José Chagas e Túlio Borges, juntos nessa canção. Sou feito de mim, substância rara, que boa ou ruim me deu essa cara, me deu esse vulto que de mim cresceu, e nele eu me oculto por trás do meu eu. Sou feito do quanto o bicho é feito, mas tenho o meu tanto de sonhos no peito. Tenho a minha cota de alma também, que é quanto se esgota de mim pro além. Seguro no barro, soprado por Deus, e em susto me agarro nos andames meus. Seguro no barro, soprado por Deus, e em susto me agarro nos andames meus. Sou feito de mim, substância rara, que boa ou ruim me deu essa cara, me deu esse vulto que de mim cresceu, e nele eu me oculto por trás do meu eu. Seguro no barro,
Estamos de volta com Talentos Brasil, hoje ouvindo o som e a poesia de Túlio Borges. Túlio, vamos começar esse bloco com Púrpura Falta de Tempo, uma parceria com Mauro Aguiar. Te pergunto, falta de tempo é um dos males do mundo contemporâneo? Eu vou te dizer no micro. Eu tenho um filho de 9 meses. E por mais que eu o ame com tudo, todo o resto, todo o tempo que eu tinha foi eliminado por essa relação que eu passo todas as manhãs com ele. Eu acho que nessa questão do Mauro, nessa letra dele, talvez seja a falta de tempo para o que importa, porque tempo a gente tem. Talvez trabalhar tanto não importasse. Talvez Instagram não importasse tanto e a gente não passa tanto tempo rolando aquilo ali. Eu acho que, coitado, o tempo não tem culpa, né? A gente usa mal o tempo. E ele termina a letra falando assim, que ele acha que o futuro está condenado por pura falta de tempo, por pura falta de tempo e por puta falta de tempo. E talvez a gente esteja cuidando pouco do presente, nesse sentido de que elimina as nossas chances no futuro. Não sei se eu fui tão claro, mas eu acho que a vida não é tão clara assim, né? Vamos lá então. E você que está nos ouvindo, guarde o seu tempo aí. Vamos ouvir Púrpura Falta de Tempo com Túlio Borges e a sua banda. Eu já tô desconfiado, o futuro foi cancelado. Não falaram pra ninguém, mas não vai ter nada nem. E o futuro que era uma última esperança, já que eu não sou mais criança, não é mera conjetura, nada mais duro é. Então não vou mais ficar nesse compasso de espera. E se agora é só agora, vou querer tudo na hora. E se o futuro voltar a valer o que valia, eu vou correr pra galera, eu vou gritar, eu sabia, eu sabia, eu sabia, eu sabia, eu sabia. Sabia que eu tava tendo. O futuro foi cancelado por pura falta de tempo, por pura falta de tempo, por puta falta de tempo.
Maravilha. Túlio, vamos continuar na sua estrada musical. Aí as próximas músicas abordam temas mais sociais, né? O pão, uma das músicas, e brasileiros e brasileiras, né? Outra música que também fala de questões do nosso país, né? Como é que você está vendo a situação do Brasil hoje? Eu tenho vontade de xingar. Eu acho que, e quando eu digo xingar, é porque eu não gosto, sabe? Eu acho que por mais que a gente tenha avanços e a gente venha em altos e baixos e a gente atinja baixos, eu acho que a nossa classe política ela não está à altura à beleza e às possibilidades que a gente tem. Eu acho que a gente não é tão bem representado quanto poderia. Eu estou falando não é tão bem representado quanto poderia porque tem gente boa. Mas eu acho que é um reflexo da baixa educação política que a gente recebe. O baixo engajamento que a gente tem em relação a tudo, em relação ao condomínio, em relação ao bairro onde a gente mora. A gente é muito distante, o Congresso é muito distante da casa. A gente não tem essa educação e eu queria muito, sabe, que a gente tem passado por coisas bastante duras, né, na nossa história política. E eu tinha muita vontade de que isso criasse um engajamento, seja para o lado que você for, sabe, político, mas que a política não está no Congresso, a política está dentro de casa, está no nosso condomínio, está ali fora, porque se a gente não exerce isso dentro de casa e na nossa pequena vida, a gente não vai ter ideia do que é uma pessoa tomando o rumo do nosso país, sabe? De fazendo decisões e a gente não consegue nem acompanhar. Se você não acompanha o seu condomínio, como é que você vai acompanhar? Como é que você vai lembrar do escândalo que teve no ano passado para poder votar no próximo ano? Eu fico bem chateado. Mas às vezes eu sou um otimista e às vezes nem tanto. Mas quando eu estou pessimista, eu prefiro me ater ao meu quintal. E isso me dá bastante alegria. Eu planto as minhas árvores, literalmente. Podo todas as árvores da minha redondeza. Sou jardineiro voluntário do meu prédio. Não agora, porque agora eu virei síndico. Então eu tenho que contratar. Mas isso me dá um alento, porque se você olha no macro demais, você às vezes perde a esperança. Mas quando você olha, realmente, eu estou falando assim metaforicamente, mas eu estou lembrando do meu jardim, da minha casa. Eu vejo os meus passarinhos que eu molho 4 horas, aqui em Brasília é muito seco. Então 4 horas eu vou lá com a minha mangueirinha e molho. Essa relação mais próxima com a natureza me dá uma calma. Maravilha. Então vamos acompanhar aí os sons que saem do quintal musical de Túlio Borges. O pão é pequeno para nossa fome e põe um veneno na boca que o come. Ninguém o consuma sem pagar primeiro o preço da bruma que oculta o dinheiro. O dinheiro, fermento de homem, o pão escasseia aos que se consomem na seara alheia, na boca vazia que arrota trabalho, pão de cada dia é fardo.
mas que nunca sobra para o operário. O que o chão encerra para quem tem fome. Se quem cava a terra é que come o homem. Onde está o trigo em toda a sua carga? Quando me mastigo minha boca amarga, o pão é alheio e alheio é o prato, que vazio ou cheio não tem preço exato. Fosse nosso pão e a Deus não seria suplicado em vão alguma reza fria. E o povo que engula a sua própria fé, pecado é a gula, a fome não é. Fosse nosso pão e a Deus não seria suplicado em vão alguma reza fria. E o povo que engula a sua própria fé, pecado é a gula, a fome não é. Fosse nosso pão e a Deus não seria suplicado em vão alguma reza fria. E o povo que engula a sua própria fé, pecado é a gula, a fome não é. Fosse nosso pão e a Deus não seria suplicado em vão alguma reza fria. E o povo que engula a sua própria fé, pecado é a gula, a fome não é. Eu viro peixe. Se for água, eu viro peixe. Se for
for água eu viro peixe. Seja Nossa Senhora Aparecida, seja São Jorge, seja São José, seja um Padre Cícero da vida, todos servem a mesma fé. Ensinam a alma sofrida a caminhar no mundo a pé, como a treiná-la para a subida, para quando o entusiasmo não for mais o que é, e a expiar uma culpa imerecida, como se a carne humana fosse ré, condenada a se fuder, sem comida, sem estudo, sem remédio, sem café, como se a vida fosse proibida, anticristã e pecaminosa até. Se for água, eu viro peixe. Se for água, eu viro peixe. Se for água, se for, se for água, eu viro peixe. Túlio, um vídeo com seu poema O Ano Que Vem Passou Ontem Lá em Casa viralizou na internet, né? Eu, inclusive, fui um dos que compartilharam esse belíssimo vídeo, né? O que te inspirou para fazer esse trabalho e escrever esse poema? Eu fiz um show numa casa de resistência em Limeira. Eu fui fazer alguns shows em São Paulo e fui a pedido dessa pessoa que tem uma casa de resistência mesmo, é uma casa numa comunidade onde ela assumiu para si educação da comunidade, saúde e cultura. Eu fui para lá para participar daquilo e prestigiar. E fiz um show, e como eu falo bastante poesia durante o show, quando eu estava voltando para casa, estava no aeroporto, ela me mandou uma mensagem, já era fim do ano, e ela mandou uma mensagem: você pode fazer um poema para o fim do ano? Porque a gente queria fazer alguma coisa. E eu fiz no avião. Mandei para ela quando eu cheguei e ela falou: nossa, ficou lindo, você tem como gravar? Eu peguei o celular e gravei. E ela fez um vídeo super singelo sobre a casa, essa casa da qual eu falo, que se chama Casa da Esquina, em Limeira. E daqui a pouco todos os globais compartilhando, político compartilhando. E eu fiquei bastante feliz, porque é uma coisa despretensiosa. Tá aí, quando você está falando uma coisa que é do seu coração, vai chegar àqueles que são parecidos com você. E tem mais gente parecida com você do que você imagina. Maravilha. Então, vamos encerrar com esse poema? Maravilha. Bom, e com esse poema, então, encerramos hoje o nosso Talentos Brasil. E você que nos acompanhou, obrigado pela audiência e até o próximo programa. Até lá! O ano que vem passou ontem lá em casa e disse que o futuro vai ser melhor. Disse que o presente é bom, que é também doído, que o passado pode ter sido ruim, mas que também certamente foi bom, que foi tudo
uma mistura. Disse também que o futuro, assim, exatamente o será, alternando as horas duras com as horas doces, os dias de subida, pedra acima, e os dias de descida e de sombra. De horas de alegria, de muitas horas de tédio, mas sempre um pouquinho mais de tédio do que de emoção. E tudo isso de novo e para sempre, com a diferença de que, no futuro, nós mesmos seremos uma versão mais melhorada de nós mesmos. Os nossos defeitos sempre um pouquinho mais despiorados. O futuro disse ontem que o ano que vem a vida virá com menos partículas de fiura, porque a gente vai estar mais experiente. Que no futuro a gente vai estar mais preparado para a beleza já bonita que existe. O ano que vem tomou um cafezinho com a gente, sentou no sofá, perguntou da família, ficou sabendo das notícias, disse que é preciso prestar atenção para o presente, porque o presente é tudo que a gente tem. Disse que, bem dizer, o presente é o melhor presente, que só ganha quem está vivo. Sentado num tamborete na varanda, depois de um silêncio de tanto ouvir, disse que cuidemos da casa, porque a casa é uma das melhores coisas que temos, que se dê atenção para o jardim, que se ria na cozinha, se enfeite o quarto e se tome muito banho bom no banheiro, consciente de que o chuveiro é o maior luxo do nosso tempo. Saiu lá de casa, era boca da noite. Findou a visita ontem, dizendo que a casa é para o nosso corpo, o que o nosso corpo é para a nossa alma. Reveladora de quem somos, de quem podemos, ou de quem conseguimos ser. E que para tudo tem uma esperança, ainda que a esperança seja fazer as pazes com tudo que a vida nos dá. De modo que o ano que vem saiu ontem lá de casa rindo, dizendo que o futuro está quase presente e que se deve conciliar com o passado. E que no fim do ano ele chega e vai estar feliz de nos ver. Tenho asas, pois mereço, são para poder trabalhar. Pois viemos para esse mundo com a função de semear. São assim as borboletas e os insetos a voar. Acordamos com o sol, saímos a trabalhar.